Olá, tudo beleza? Eu sou a Ju e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Quero desejar uma ótima semana para todos vocês que escutam esse conteúdo semanalmente. O episódio de hoje é a continuação da conversa referente ao episódio anterior. Contudo, após alguns meses e com o resultado do exame CELPE-BRAS já em mãos e a garantia de poder permanecer no Brasil e começar efetivamente os seus estudos. A conversa foi muito boa, por isso o episódio será dividido em 2 e não perca nenhum deles. Lúcio voltou a participar do nosso conteúdo trazendo a sua vitória, a conquista após a reprovação anterior e, finalmente, com a preparação certa, a sua aprovação no exame CELPE-BRAS. Lúcio, estamos todos torcendo por você. Vamos ouvir? Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso canal Falar Português Brasileiro. Eu acho que você aproveitou aqui muita coisa desse conteúdo, não foi? Claro, muito obrigado, Pofa. Estou bem grato, né, por essa oportunidade para que eu consegui compartilhar a minha jornada da aprendizagem da língua portuguesa. E eu estou muito, muito feliz, Lúcio, porque você está aqui comigo e você é uma história de sucesso. Lúcio já esteve aqui no canal trazendo um pouco sobre as dificuldades sobre os estudantes de PEC-G. Ele falou ali rapidinho como é ser um estudante de PEC-G aqui no Brasil, quais são as coisas que um estudante enfrenta e principalmente sobre a língua portuguesa. Lúcio, você pode fazer a sua apresentação novamente, por favor? Quem é você? Qual é a sua nacionalidade? O curso, eu tenho que aprender a língua portuguesa, senão não tem como estudar, né? E daí estou aprendendo já começa a minha aprendizagem até que eu consegui fazer a prova da língua portuguesa, né? Que vai me permitir fazer o meu curso. E felizmente eu fui aprovado, mas depois a segunda tentativa da CELPE-BRAS. Então, a primeira vez você não foi aprovado e na segunda vez que você foi aprovado, é isso? Claro, é isso mesmo. E, Lúcio, como foi a sua preparação na primeira vez e como foi a sua preparação na segunda vez? O que foi diferente que fez você ser aprovado na segunda vez e você não conseguiu na primeira? A minha preparação da primeira vez foi aprendendo essas palavras aleatórias, né? É como se for alguém que está aprendendo a língua pela primeira vez, sem saber o que fazer exatamente, sem guia. E nada demais, eu comecei aprendendo palavras aleatórias. Eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu pedia a ChatGPT 100 palavras básicas para da língua portuguesa e aprendi essas palavras, mas essas palavras são muito chatas, né? E eu tenho que pensar sobre um método que vai ser mais efetivo, né, para que eu consiga aprender a língua. Então eu consegui considerar aplicativo de Duolingo. Mas só que esse aplicativo do Duolingo vai te dar o básico, né, da aprendizagem da língua,
E daí você tem que continuar com outras informações. Embora que o Duolingo me assisti muito com consistência, porque você vai criar você vai criar o hábito de poder estudar todos os dias, aprender Duolingo, né? Mas para seguir em frente, você tem que fazer algo muito diferente. E o que é isso que você tem que fazer? E no meu caso, eu trocou a língua, a idioma do meu celular para para português e os vídeos, tudo o que eu faço estava na língua portuguesa. Eu assisti vídeos na língua portuguesa. Eu ouvi música na língua portuguesa. Lá na fora, quando eu converso, eu tenho que conversar, eu tenho que me esforçar, né, para falar na língua portuguesa para poder que eu me acostumar com o som da língua, a tonalidade da língua. Então, tudo são. Porque eu sei que se eu não faço isso, não tem como eu vou me acostumar com a língua. E daí, essas são as coisas que eu consegui fazer para me preparar, porque tem algo maior na frente de mim para que eu consegui fazer. E isso é muito importante. Abrir os ouvidos para a língua portuguesa, ter uma rotina de estudos para aprender a língua portuguesa. E, Lúcio, em relação ao CELPE-BRAS, Duolingo ajudou você? Não, em relação a ser Duolingo não vai ajudar, né? Porque tem um limite para Duolingo, porque se você continuar usando Duolingo, você vai ficar num ciclo vício da Duolingo, né? Nunca vai, porque o Duolingo só vai te dar a básica, só vai te dar a básica, mas a Cefibras existe mais do que o Duolingo vai te dar, porque você tem que ter mais estruturas, né, do Cefibras, porque a Cefibras tem muitas estruturas de gêneros, né, como assim, de gêneros, os gêneros textuais, na verdade, você tem que estudar esses gêneros textuais. Se, por exemplo, você vai fazer uma carta, você tem que saber as estruturas de gêneros textuais, né? E daí, se você não conseguir aprender esses com Duolingo, o aplicativo nunca vai te ajudar, só vai te dar a básica das palavras, né? Mas para seguir em frente, você tem que procurar outras matérias para que você consiga, para te ajudar. Concordo totalmente. E, Lúcio, quais foram as suas maiores dificuldades em relação a preparar-se para o CELPE-BRAS na primeira e na segunda vez? Pela primeira vez, a minha dificuldade estava a gestão do tempo. Sim, porque eu tenho que fazer quatro tarefas em 3 horas. E eu não vi como é possível para eu conseguir fazer isso em 3 horas, né? Porque, por exemplo, eu estava dizendo, tem que ser 1 hora por uma tarefa. Mas não é assim. Então, eu tinha muito problema pela primeira vez do gestão de tempo, né? Porque eu tentava escrever os quadros, mas não deu. Porque na hora que eu tava acho na tarefa 2, 12 horas e meia já era. E eu tenho só, Acabou o sim, sim, tempo. sim, e eu tenho só 30 minutos para fazer tarefa 3 e 4. E que não é completamente possível. E a segunda problema que eu tinha também foi
os gêneros textuais também, que eu estava falando. Porque se você não conseguir entender os gêneros textuais, quem é você e para quem você está escrevendo, Escrevendo? né? E o que você tem que fazer, né? Você vai encontrar muitos problemas enquanto escrevendo. Então, os dois, gestão de tempo e conseguir identificar qual gênero pessoa que eu posso, eu devo usar, foi os meus desafios durante o primeiro CFBras que eu fiz. Mas a segunda foi mais fácil porque já faz tempo, eu já tenho mais experiência, já fiz pela primeira vez e eu sei o que foi os meus dificuldades quando eu estava fazendo a prova e eu consegui ajustar e daí por segunda vez da CFBras eu já tenho experiência na verdade porque eu já fiz mais tempo. Acho que tava 8 meses até, acho que 8, 9 meses, né? E daí eu não tenho mais problema, porque a experiência já aumentou e agora eu posso enfrentar a CFBras. E daí a gestão de tempo não é mais a minha problema e também já para poder identificar os gêneros sexuais não são mais o problema também. Lúcio, eu vejo aí também uma questão de preparação, porque você aprendeu como identificar esses gêneros textuais, você aprendeu como entender o enunciado lá da tarefa, aquela tarefa da crônica, lembra? Sim, Que a eu gente repetiu ela 2, 3 vezes. Lúcio ainda não está certo, vamos lá de novo. sim, e eu me lembro aquele tarefa da crônica, né? Que eu não entendia. Na verdade, o dia da prova, eu nem consegui entender nada sobre a crônica. Mas estava algo mais fácil, mas só que eu não percebi que é fácil assim. E a crônica estava falando sobre o vendedor sincero, né? Isso mesmo, vendedor sincero. A coisa mais Sim, sincera ela era aquela crônica e muito simples de ser feita, caso o candidato compreendesse o que era preciso fazer e exatamente. soubesse E, escrever, soubesse as estruturas para escrever o texto. e também a estrutura do texto estava mais fácil do que os três tarefas, outras três tarefas, mas só vi, eu não percebia isso. Quanta coisa mudou de lá para da primeira edição para a segunda edição, não é, Lúcio? Sim, muita coisa mudou, porque tava um aprendizagem intenso com a guia de você, né? Nessa parte, porque a gente fez muita estimulação, né? E também eu escrevi muito, mandar, e você corrige mais para que a gente chegue a esse ponto de sucesso. E também, se não estiver bom, eu mando refazer, porque ainda não está bom. Se você fez muito correção, mas tá bom, você tem que fazer de novo. E por aí vai. E vamos lá, porque tem que dar certo e tem que ser aprovado. Lúcio, obrigada, Ah, claro. Como foi que, vamos pensar agora na segunda edição apenas. Esquece lá a primeira edição, você não tem que lembrar e não tem mais que pensar nisso, porque afinal você tem o seu certificado. E como foi que você organizou a sua rotina de estudo? Também
com a minha preparação, a minha orientação, e você tem que escrever os textos. Como é que você fazia? Os textos não são escritos durante a nossa aula, porque aí é um momento que você precisa sentar e fazer. Como foi que você fez essa prática de escrita e o que mais que você estudou durante todo esse período de curso preparatório? A minha organização sobre a prova pela segunda vez foi bem orgânica, eu vou dizer isso, né? Que com guia de você, eu consegui entender porque tem tudo a ver com os gêneros, os materiais anteriores da exame de CFBRAS, que a gente tem que voltar atrás e estudar esses materiais dos anos atrás. E eu tenho que entender, porque tem alguns. Porque a prova tem que precisa mais de atenção, né? E daí você me deu todas as dicas que eu preciso, né? Para que eu consiga aplicar durante a minha escrita. E não foi muito fácil, porque tava, tava bem, digamos assim, e tava mais intenso, né? Porque eu entendo às vezes que eu tenho que fazer algo específico, mas por causa de que eu não tenho mais conhecimento sobre isso, daí eu acabo fazendo algo bem diferente. Então, os gêneros textuais me ajudou porque antigamente eu entendi nada sobre os gêneros textuais, mas com o tempo como sou guia, como seu guia, eu consegui entender, viu? Esse é exatamente o que eu tenho que fazer e os gêneros textuais me ajudou muito para eu conseguir organizar bem o meu texto e também as palavras-chave de cada texto que eu tenho que fazer, porque é muito importante para que você inclui todas as palavras-chave, chaves que você precisa durante a escrita, porque não tem como você vai falar sobre meio ambiente sem usando as palavras sobre meio ambiente, porque ninguém vai entender nada sobre o que você está falando, né? Então eu usar esses pontos que você me deu para que eu conseguir fazer o que é certa para a parte escrita. E você fez muito bem feito e por isso recebeu o seu certificado. Lúcio, como se preparar para a parte oral? Para a parte oral, também é quase a mesma coisa, né? Porque a simulação, porque não tem como fazer a parte oral sem sem fazendo é como fazendo entrevista, né? E daí, para conseguir preparar bem para a parte oral, você tem que fazer simulação. E com que você vai fazer simulação? Você tem que ter alguém que vai te ajudar, que te guiar para te pedir as questões que é necessário, né? E você estava aí para isso, porque eu me lembro bem que a gente faz muita estimulação sobre isso. A gente fala, você pedia muitas questões para que você consiga, para que você entenda a minha capacidade e o que eu posso dar no dia do exame. Você lembra se no dia do exame oral você ficou nervoso durante a interação ou você estava bem tranquilo porque afinal você já tinha feito muitas simulações? Quando eu cheguei lá, a minha nível de confiança estava muito alto. E Ah, se eu cheguei lá bem com muita confiança, na verdade, né? E eu cheguei
rindo, conversando, é algo muito normal, né? Porque eu vi as pessoas que os examinadores como se fossem os meus amigos. A gente conversa e a conversação estava bem melhor. Porque no ano passado, a prova que eu não consegui, eu cheguei lá com muito frio e estava com medo também, e eu não consegui, entende? Porque eu estava pensando que vai ser um exame, né? E eu não tenho muita experiência sobre esse exame, mas o segundo, eu não senti que é um exame, porque daquele do ano passado, né? Eu já entendi que se isso não é como um exame, você vai sentar com os examinadores, né? E vocês vão conversar como se fossem amigos, são conversando. E a mesma mentalidade que eu usei, né? A gente sentasse juntos e tava conversando. É como alguém traga um assunto e a gente conversa sobre o assunto. Isso é como sobre comida, a gente conversa sobre comida e você sabe andar a bicicleta? Sim, eu tinha uma bicicleta quando eu era criança e daí eu sei como é que é, porque eu gosto de andar no com bicicleta e também ajuda muito na saúde, na saúde da uma pessoa. E é assim, conversando sobre um assunto, é por aí vai, é assim que a gente fez, né, no dia da prova. Traga um assunto, a gente se fala sobre o assunto e eu dou os meus pontos, só isso. E é isso mesmo. Com muita simulação, com muita prática, com muita orientação, é possível chegar lá no exame oral, na parte oral, no dia da interação oral, assim, sorrindo, feliz, conversando com os professores, como se fossem colegas, como se fossem amigos, para conversar sobre qualquer tema. E a tranquilidade, ela deve ser trabalhada, a segurança precisa ser explorada, porque, Lúcio, como você disse, imagine chegar como você chegou lá na primeira vez, sem conseguir nem conversar, nem falar bom dia, não por não saber português, mas por estar nervoso. Exatamente, isso mesmo. Isso. Quais erros, Lúcio, você com a sua experiência, quais erros podem ser evitados para ser aprovado no exame? O exame não é algo muito complicado, né? Então, você tem que se preparar bem. E os erros que você tem que evitar os pensamentos negativos, né? Sobre o exame. Porque é um exame e você tem que dar o melhor, né? E daí só pratica o exame e deixar os pensamentos negativos, porque esses pensamentos negativos deixar medos para nós, né? Porque é um erro que, na verdade, é o maior erro que eu não consegui lidar. Mas, além disso, os erros que são necessários que afeta a prova diretamente não basear sobre os gêneros textuais, porque as pessoas acham que a prova de CFBRAS é estudar gramática, regras de gênero, né, os regras de gêneros, gramáticas, concordância verbais. É assim que as pessoas acham. Mas o CFBRAS tem o próprio regras dele também, que é gênero textual, que você tem que aprender, você tem que saber de cor, você tem que entender o que você está fazendo, quem é você.
e tudo isso. E as pessoas, às vezes, eles não sabem isso. Eles acharam que é algo que é um carta, então eu já sei como escrever um carta na minha língua nativa, né? E daí eu vou lá e fazer o texto, é só isso. Não precisa mais, você tem que aprender, você tem que ler bem o propósito e saber o que o texto está perguntando a Pedindo. você. Exatamente. Então, as pessoas eram muito sobre isso. Eles não têm esse informativo de o que é necessário é saber tudo sobre os gêneros textuais e daí fica mais fácil para que eu conseguir fazer um texto. Exatamente, concordo. E a questão da gramática, a gramática ela está ali no texto e você precisa saber usar a gramática. Não é estudando de forma isolada que você vai conseguir fazer o texto na hora. Enfim, muita prática, não, Lúcio? Claro, é isso mesmo. E um pouquinho de orientação para que faça certo, para que faça de acordo com o que está sendo solicitado. Uou, uou, uou! Que alegria! Bom, agora vamos para a segunda parte. Eu sou a Ju e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Vejo você na continuação. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.